você está assistindo. Estamos aqui na Rádio TV Uva, gravando o podcast para o Laboratório de Gestão. Aqui, os apresentadores, no caso. Aqui, o meu nome é Pedro Damasceno. Aqui nós temos Matheus Machado. Olá, Sabrina. Que é uma pessoa muito especial, já que ela é uma aluna de intercâmbio do Gabão. E como convidada, aqui nós temos a Priscila Rangel, que ela é formada em jornalismo e ela já trabalhou, teve uma empresa de organização de eventos relacionada à ZUC, né? Exatamente. E hoje em dia ela trabalha na TV Brasil como apresentadora. Eu dei uma resumida no currículo dela, mas, por favor, se apresente de forma mais... Eu me apresentar? de forma mais dinâmica. Eu sou Priscila Rangel, eu sou apresentadora de TV, sou jornalista, sou atriz também, estou fazendo formação na CAL e sou dançarina de dança de salão. Uhum. E é engraçado porque em alguns momentos eu misturo essas paixões, né? Para trabalhar com isso de forma agrupada. E isso que vocês estão me perguntando sobre essa experiência da época como empreendedora, né? Foi quando eu juntei essa paixão por dança de salão e também a paixão por empreender, né? Então, nessa época, a gente criou uma empresa, tinha meu nome, Priscila Rangel Produções, né? Para fazer produção cultural de eventos internacionais de ZUC. Eu não sei se vocês conhecem ZUC. ZUC não é muito conhecido, você poder chegar... Eu sei que é estilo de vou dança. Vou explicar o que é o ZUC, né? O ZUC, ele tanto é uma música quanto é uma dança. Então, assim, no meu caso, eu encarava o ZUC, né? Eu lidava com o ZUC como dança. Então, a dança ZUC é uma dança brasileira. E a gente tem pessoas que dançam essa dança no Brasil inteiro, tal, e muita gente também do Brasil sai para ensinar ZUC fora. Por isso que essas pessoas que saem do Brasil para ensinar essa dança criam ali um mercado. E aí depois a gente organiza vários congressos de ZUC aqui no Brasil. Eu não organizo mais, né? Mas tem uma galera que continua organizando. Então, naquela época ali, de 2006 a 2008, eu organizei o Congresso Internacional de ZUC em Brasília. Eu morava em Brasília. E esse congresso atraía pessoas de várias partes do mundo. Porque esses alunos que estavam aprendendo, né? Pessoas estrangeiras que estavam aprendendo ZUC fora, vinham para o Brasil para se reciclar e aprender coisas novas. Mas no caso, ZUC é uma dança que é popular internacional? Ou no caso do Brasil, exportou essa dança? Eu não vou dizer que ela é popular, não dá para dizer isso. Porque, por exemplo, vocês nem conheciam. Aqui no Brasil, muita gente dança, mas vocês mesmos não conheciam, né? Então, assim, ela é sempre nichada. Em todo lugar, onde eu já dancei ZUC fora, assim, ela é sempre conhecida por um grupo de pessoas que gostam muito de dançar e tal. Não dá pra dizer que é popular. A bolha não estourou ainda. Exatamente. Mas isso aqui é na época. Hoje em dia, você acha que melhorou? É da mesma forma. Continua assim, o movimento ele cresce muito, a dança de salão cresce. Mas assim, não dá pra dizer que... tirando o Guadalupe, que é uma ilha caribenha, que onde você anda, todo mundo dança ZUC. Eu visitei esse lugar, é muito interessante. Assim, toca ZUC em todo lugar. E nas casas, assim, todo mundo dança. Tirando o Guadalupe, essa ilha, eu acho que é sempre assim, uma coisa mais nichada mesmo. Entendi. E como era a organização dos eventos lá do ZUC Móvel, né? Que é o nome dos eventos. Porque o Pedro sabe um pouquinho da história, né? Porque é o seguinte, o que aconteceu? Na verdade, foi meio por acaso. Foi um negócio que surgiu. Antes de virar uma empresa, isso era um negócio. Por quê? E antes do negócio, uma simples paixão. Eu era dançarina de ZUC já, gostava muito de dançar e fui a um evento desses em Porto Seguro. Quando eu cheguei lá, eu fiquei maravilhada de ver tanta gente dançando ZUC. Na minha cidade não tinha, ninguém dançava ZUC. Assim, era muito pouco, né? Pouquíssimas pessoas dançavam. Não tinha, naquela época não tinha Qual festa. Cidade? Brasília. Tá. Não tinha festa de ZUC, só de ZUC. Geralmente tinha festa de outros ritmos e aí você pedia para tocar uma ou duas músicas de ZUC, né? E aí, quando eu fui para esse congresso, que eu passei, assim, um final de semana inteiro dançando só ZUC, eu voltei com essa vontade. Falei, poxa, Brasília podia ter. E aí, eu falei com os meus amigos, falei, vamos fazer uma festa só de ZUC? Gratuita. Eu chamei 30 pessoas e apareceram 70. Então, assim, eu já fiquei impressionada com aquilo. Porque era uma coisa única, né? Que não tinha antes, não tinha um mercado onde você chamou. Aí o pessoal, nossa, é ZUC. ZUC, exatamente. Então, a gente foi criando ali um mercado, vamos dizer assim, para esse ZUC, né? Aí, a partir desse momento, a gente começou a marcar festas de 15 em 15 dias só de ZUC. E esse público foi aumentando. As festas eram sempre gratuitas, em espaços públicos. E aí começaram a me falar, Priscila, por que você não faz isso mesmo? Por que você não faz festa? Cobra.
faz um lugar legal, com um piso legal, porque o piso é muito importante para quem dança, né? E naquele momento... Tô pensando. Porque a gente precisa deslizar um pouco para fazer o passo e tudo mais. E aí, já existiam professores de Zouk nessa época. Então, assim, já tinha gente que fazia aula de Zouk. Só o que não tinha era festa mesmo. Vamos fazer mais festas? Vamos. Eu comecei a cobrar por essas festas, fazer em lugares fechados, com piso bom e tal. Então, esse movimento foi crescendo. E aí, esse movimento que era no meio da rua de dançar gratuitamente era o Zouk Móvel. Por isso que o Pedro falou desse nome. E aí, depois... o nome da empresa é como Zouk Móvel. Não é Priscila Rangel Não, Produções. é porque é o seguinte, o movimento começou como Zouk Móvel. Só que a partir do momento que a gente foi crescendo um pouco, Zouk Móvel, por quê? Porque você levava um carro para algum lugar, era som de carro e a gente dançava no meio da rua. A gente começou a dançar em pontos turísticos de Brasília. Em determinado momento, alguém de Belo Horizonte mandou uma mensagem para mim dizendo que já existia esse nome Zouk Móvel. Eu falei, já existe? Já, a gente faz aqui em BH. Eu, como é que é? Não, a gente se reúne num posto de gasolina, umas 30 pessoas. Era uma coisa diferente que estava tendo o mesmo nome, né? Mas eles tinham colocado primeiro. Posto de gasolina. Mas ainda com o propósito de dançar? Eles se reuniam para dançar Zouk em BH, botavam um carro num posto de gasolina e eles chamavam lá de Zouk Móvel. A gente não sabia e chamou da mesma forma, né? Criativo esse negócio de posto de gasolina, Pois tem uma personalidade pois é, né? E aí, diferente. também estavam se virando provavelmente para ter festa de Zouk, né? Sim. E aí, quando eu soube que já tinha esse nome, eu falei, tá, então... E aí, o nosso negócio estava crescendo muito, porque as festas que começaram com... Eu chamei 30, apareceram 70. Aí, daqui a pouco, a segunda tinha 150. A gente já estava batendo 300 pessoas nessas festas na rua. Então, eu pensei, isso aqui vai crescer... Eu acho melhor não botar um nome que já tem um outro pessoal que também chama do mesmo nome. Então, na hora que eu fui abrir a empresa, eu pensei que que nome? Eu pensei, o meu nome. Vou botar meu nome que aí ninguém pode me tirar. Realmente. Depois, eu vou falar pra vocês que depois eu até me perguntem. Eu não achei uma boa ideia no final. Pois é, eu não acho que foi uma boa ideia ter colocado meu nome, mas foi como eu resolvi. Na época, eu botei Priscila Rangel Produções. Porque eu fiquei com medo de alguém chegar, esse nome já existe. Então, a gente seguiu assim. Aí... eu formei uma equipe que me ajudava, uma equipe de produção, né? E a gente começou a fazer festas pagas. Essas festas eram também para fidelizar um público. Então, assim, olha, eu já tinha um e-mail de todo mundo, eu me comunicava frequentemente com essas pessoas, né? A gente tinha uma coisa próxima. Eu perguntava muito o que eles estavam achando dos eventos, e eu comecei a criar eventos diferentes. Então, tinha um evento que era o Zouk da Ilha, que era focado em quem estava querendo aprender a dançar Zouk. Na Ilha do Governador? Não, é tudo em Brasília ainda. Ué, Brasília tem ilha? Não, é porque era só uma gracinha, assim, porque era na beira do lago. Então, o lugar era na beira do lago, era um lugar bem bonito. Então, qual é a forma de dança do Zouk? Como é o Zouk? Como é que eu vou te explicar como é que dança o Zouk? Ele é como se fosse... Deve ter alguma referência, né? Tipo, de alguma outra tipo de dança. Ele é como se fosse... Ele vem da lambada. Ele vem da lambada e ele ficou um pouco mais... Como é que eu vou... É difícil... Abrasileirado, até, com samba, porque a lambada é brasileira, é uma dança brasileira. Só que a lambada é um pouco mais agitada. Então, eu vou dizer que o Zouk ficou um pouco mais alongado. Depois, meus amigos, se forem assistir, vão falar, Pri, você não... Eu tô com medo de falar errado, mas assim... é porque é difícil falar, mas a gente pode também... Posso, de repente, mostrar pra vocês em algum momento a dança também aqui, se for interessante. E depois, quem tiver interesse, joga a mesa pode... pro lado. A gente pode dançar aqui. Eu imaginei que fosse pelo celular. Não, e eu posso também indicar algumas coisas para vocês visualizarem, mas quem tiver muita curiosidade, digita no YouTube Zouk brasileiro, dança Zouk, pode botar meu nome também, Priscila Rangel. Se entrar no meu Instagram, tem bastante referência de dança, de Zouk, Priscila Rangel. Pode me procurar no Instagram. Dos tempos ainda? Eu continuo dançando, né? Eu só não faço mais os eventos, mas... Você que ainda tem a parte do amor, né? Eu continuo dançando vários ritmos, não só o Zouk. No caso, você que não faz isso, você vai nos eventos agora. Eu vou e danço, entendeu? Exatamente. Eu não faço mais, mas eu continuo dançando. É uma paixão. É uma paixão, com certeza. Até ontem eu postei um vídeo dançando Zouk ali. Se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver. Então, o que aconteceu? Tá, continuando. A gente foi fazendo esses eventos. E aí... Boa parte dessa galera que aparecia nos eventos já dança Zouk, já dançava. Só que para isso aumentar, o que eu comecei a pensar? Se eu quero que aumente, eu preciso que outras pessoas que não dancem Zouk, que elas se sintam convidadas a aprender. E aí esse Zouk da Ilha era um evento que focava em quem ainda não sabia dançar. Então, algumas pessoas que já dançavam eram contratadas do evento, elas ficavam com uma touquinha. E aí quem chegava e não sabia dançar recebia uma pulseira
E aí essa pulseira dizia, eu quero aprender a dançar. É porque tinha que fidelizar novas pessoas pra você continuar expandindo. Pra expandir. Aí, porque o que eu notava? Nos eventos de Zouk, as pessoas que não dançavam, às vezes ficavam um pouco intimidadas. Porque quem dançava, né, você dança, você faz aquela pirueta ali, acaba que a pessoa que não dança se sente um pouquinho insegura, né? Mas nesse evento Zouk da Ilha, não. As pessoas se sentiam bem, porque elas eram as protagonistas ali, né? Mas só tinha novato? Ou tinha também pessoas diferentes? Ia bastante gente que já sabia, só que, por exemplo, tinha um momento que tocava uma sirene e aí falava, olha, agora todo mundo tem que dançar com alguém que tá com pulseira verde, que era a galera que tava querendo aprender. Então, assim, o foco do evento, então eles se sentiam muito especiais, né? Então, toda semana vinha muita gente para aprender, muita gente. Então, com isso foi aumentando ainda mais. É, porque, tipo, questão de festa também. Você não sabe dançar, você fica meio... Fora, sim. Aí, se você tem um evento que te acolhe, aí você cria um gosto por ele. É exatamente isso. Foi exatamente isso. E aí foi crescendo. Foi nessa hora que eu estava conversando com alguém e falei, poxa, a gente podia ter um congresso internacional em Brasília. Aí todo mundo olhou assim pra mim, tipo assim, você é louca, né? Brasília? Quem vai viajar pra Brasília? E porque todos os outros congressos, aquele primeiro que eu contei pra vocês, que eu tinha ido, que foi lá que eu fiquei encantada, era em Porto Seguro. Então todos os congressos eram em cidades com praias. Então, é uma dança mais tropical, né? Brasília é no meio, é quente, é seco. Não fala mal de Brasília na minha frente. Olha, Brasília é uma cidade maravilhosa, mas realmente é bem seco. Mas a gente se adapta. Dançar assim no calor... Não, mas vou te falar que aqui também é muito quente, né? Na hora de dançar você acaba suando mais. Lá, o bom é que você sua menos, eu acho, né? Tá. Mas assim, cada cidade tem suas vantagens e tal. Eu gosto muito de Brasília. Amo o Rio, tô morando aqui e agora minha vida é aqui, gosto muito também. Tá aqui há quanto tempo? Tô agora, vai fazer 1 ano e 7 meses que eu tô morando no Rio. Legal. E tô apaixonada também. Eu já gostava do Rio, sempre vinha muito, né? Mas também sou apaixonada por Brasília. Então não fala mal de Brasília. É porque quando pensa em Brasília, você pensa que em política e coisa... Não, mas olha, sobre os políticos eu tenho uma fala. Todo mundo fala assim, não, Brasília só junta aqueles políticos. Eu falo, mas os políticos vêm da onde? Vem cada um dos estados de vocês, então... Parem de cortar gente ruim. Vamos votar melhor, que aí essa reunião lá em Brasília vai ficar melhor, né? Não joga o Bel pra cá. O Bel não é todo de Brasília, não. Mas voltando, assim, o que aconteceu? Surgiu essa ideia, vamos fazer um congresso em Brasília? Mas quem vai vir para Brasília? Nenhum gringo vai vir para Brasília, porque os gringos só vão porque tem praia. Era um pensamento inicial. Normalmente vai pro Rio de Janeiro. E os congressos eram exatamente aí, Rio de Janeiro. Hoje a gente continua tendo congressos ótimos aqui no Rio, Porto Seguro, são pessoas que eu conheço, são amigos que fazem e tal. E aí o que aconteceu? Eu pensei assim, não, então... a gente não precisa contar com os gringos, a gente não precisa contar com o pessoal de fora. Vamos contar com a nossa galera de Brasília, que eu sei que vai aparecer, porque é um pessoal empolgado. E eu tinha um amigo que estava em Amsterdã e ele falou... Cara, eu acho que eu consigo levar um grupo. Eu falei, bom, se tem um grupo estrangeiro, já é um congresso internacional. Então, a gente já chamou de Congresso Internacional de Zouk em Brasília. Porque a gente já tinha fechado com um grupo que viria, né? E aí a gente começou a trabalhar e eu pensei assim, vamos ter uma meta bem ousada? Vamos botar 200 pessoas? Por que não vem tanta gente? Porque é um congresso mais caro. É um passaporte. Se a gente fosse colocar num valor de hoje, ele estaria custando... uns R$350, porque eu fazia um preço abaixo. A média de congresso hoje, daquele tamanho, eu acho que está em torno de R$500. Eu fazia um pouco mais barato. Então, eu acho que foi uns R$350 a R$400 congresso o ingresso. Você chamava professores e Isso. O que é um congresso de dança, né? É você reunir os professores mais badalados de todo o Brasil, porque nesse momento eles estavam concentrados no Brasil. Então... reunir esses professores, reunir os melhores DJs, porque a música é muito importante para quem vai dançar, né? E você conseguir chamar público para pagar isso, porque você vai ter que trazer os professores, você vai ter que trazer os DJs e tem que ter os alunos que paguem, que vão bancar tudo isso, porque a gente não tinha patrocínio. Então, em média, nesses congressos que eu via, assim, 100 participantes, 150 participantes. Quando eu via 200, era muito, assim. Então, eu botei uma meta de 200 para o nosso, mas era uma meta muito ousada, né? Porque Brasília, a primeira vez, eu não era conhecida no meio da dança. Eu era uma pessoa que dançava, mas eu não era conhecida naquele momento. Então, a gente começou a trabalhar. Só que o que acontecia? A minha formação como jornalista, a parte da comunicação,
ajudava. Uhum. Por quê? Porque você tem uma facilidade. Primeiro que eu gostava de me comunicar, eu gostava de estar com as pessoas, gostava de explicar o evento, de contar as ideias. Vocês veem, eu falo muito, né? Podem me cortar à vontade. Não, tudo bem. Adoro Pode falar. prosseguir. A gente gosta de ouvir. Mas no caso, não tinha uma legislação sobre esse congresso, porque, tipo, você chama professor de dança, você também dava aula de dança ou não? Nesse momento, eu dava aula como instrutora, mas eu não me coloquei como professora do congresso, porque, assim, por mais que eu desse aula, eu não era uma referência na dança. Ah, entendi. Entendeu? Então, quem eu chamava para dar aula eram os professores que eram referência. Pessoas que eu já admirava, de outros estados. Então, tinha professor de São Paulo, tinha professor do Rio, tinha professor de todas as partes do Brasil, assim. E aí, o que aconteceu? Só que eu fiz uma estimativa, né? Tá, quando eu tinha um dinheiro guardado, eu usei meu dinheiro para investir nesse início, né? Morrendo de medo de não ter volta. Nesse congresso, né? Para fazer esse meu congresso, né? Então foi uma aposta. Foi uma aposta total. E tinha muito risco, porque ninguém Podia me conhecia. Exatamente. Poderia simplesmente ninguém ir, ou pouquinha gente ia, não pagar nem o que eu investi, né? Então, foi um dinheiro inicial, e aí eu comecei a fazer conta. Eu falei, tá, eu vou chamar tantos professores, eu vou chamar tantos DJs, Aí eu falei, eu vou negociar com eles o cachê. Aí eu já abordava falando, olha, eu não posso pagar o teu cachê, o cachê que você merece e tal. Vai ser um cachê simbólico, mas o evento tem tudo para dar certo, vai ser assim, assim. E aí, o que aconteceu? Eu mostrava planilhas de organização das salas, eu comecei a pegar lugares muito legais em Brasília. E aí eu acho que eu tem que confiar muito em você, né? Pra você achar que ia fazer tanto sucesso nesse ponto. Na verdade, não era assim tanto sucesso. O que eu mostrava? Que ia ser organizado. Esse foi a minha estratégia. Então, quando eu conversava com a pessoa, eu já mostrava como seriam as aulas, como seriam as festas. E aí, o que aconteceu também? Na hora de montar as festas, como eu conhecia alguns congressos já, eu fiz o que eu achava que faltava nos outros. Então, eu achava que a festa tinha que ter algum momento de interação. Então, eu botava esse momento de interação. Mesmo sem ter a experiência, você trazia um pouco de experiência, então, né? Sim, porque eu conhecia ali. Já estava no meio. Eu estava no meio. E eu era muito nova. Isso contava um pouquinho contra. Quando eu estava por telefone, tudo bem. Ninguém percebia muito. Mas quando eu encontrava as pessoas às vezes acho que duvidavam um pouquinho. Porque eu tinha 20 e pouquinhos anos, assim. E eu sentia que ficava... Mas aí eu tentava mostrar na organização que a coisa ia funcionar. Então, acho que esse foi o caminho. Com o público foi a comunicação, né? Assim, uma comunicação clara de o que a gente vai fazer. E com os fornecedores e os parceiros foi a organização. Então, assim, eu fazia todo mundo visualizar o que eu estava visualizando. E deu certo, as pessoas acreditaram. Deu certo no seguinte sentido, foram acreditando, então eu consegui fechar com os parceiros. E aí eu fui montando esse evento para 200 pessoas. E aí eu também pensei numa coisa de marketing. Eu falei, eu acho que eu vou fazer uma promoção e vou fazer um preço muito abaixo, o preço do congresso. Então, como eu falei para vocês, o valor de antigamente era muito diferente agora. Eu tô falando agora para vocês entenderem. E a inflação, né? Exatamente. Então, assim, R$500 seria o que todos os congressos cobravam. Então, eu falei, olha só, gente, promoção para os 100 primeiros vai ficar R$350. Você vai ganhar a garrafinha eu não lembro qual era na primeira promoção, que ganhava alguma coisa. Eu não lembro se no primeiro já era a garrafinha, a camiseta, não sei. Mas aí ganha isso e participa de tal coisa. Eu botei um monte de benefício para quem fechasse os 100 primeiros. E, para minha surpresa, em 2 semanas, nós vendemos 100 inscrições. Só que essa venda, ela só começou depois que eu falei isso para vocês. A comunicação estava muito clara. Então, eu fiz um site. E nesse publicidade. site... No caso, você fez o site ou fez uma página do Facebook? Como foi? Não, foi site. Foi um site mesmo. Mas a divulgação era como? Já era feito pelas redes sociais? Tinha rede social bastante. Sabe o que tinha naquela época? Grupo de e-mail. Que eu acho que vocês nem sabem o que é isso. Provavelmente não. Pois é. A gente se comunicava por grupos de e-mails. Era muito engraçado, assim. Gente, eu não lembro direito, mas eu acho que era Hotmail, eu não sei. Tinha o Gmail MSN. também. Não, era muito... Peraí, gente, eu fico confusa, tá? Tinha Orkut nessa época. Já tinha. Eu lembro. Tinha Orkut, Então com certeza tinha... Eu lembro que tinha uma comunidade do nosso congresso no Orkut. E principalmente por e-mails. Então, gente, olha só. E aí eu mandava o link do site. Então, eu deixei todas as informações do congresso nesse site. Mas as pessoas que você convidava era pessoa que já vinha nos congressos antigos? Essas pessoas estavam naquelas minhas festas, lembram? Lembra? Então, assim, eu tinha, sei lá, nesse momento tinha 300, 400, acho que 300 pessoas que iam em todas as festas, assim, tal. Mas como você fazia
pegar pessoas novas que não iam nas festas? A gente Então, vai- pelo Brasil, você fala, né? Aham. Porque o congresso, ele não era só... Então, aqui em Brasília, eu tava fácil, eu mandava o link do site no grupo de e-mails, então todo mundo já estava sabendo aqui em Brasília. Só que a dança, ela é conectada pelo Brasil. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a entrar em contato com as pessoas de outros estados. Oi, fulano de tal, tudo bem? Eu sou Priscila de Brasília, a gente vai ter um congresso aqui em Brasília. Você não quer vir com uma galera? Vem pra cá, não sei o que, não sei o que. Então, eu começava a Criando fazer... uma network, assim, com todo Criando, mundo. exatamente, me importante, apresentando e falando. E aí já tinha as pessoas que eu conhecia dos outros. As pessoas que eu conhecia, quando eu ia nesse congresso de Porto Seguro, eu conhecia gente do Brasil todo. Essas pessoas que eram já meus amigos viraram, como é que fala? Eles espalhavam o meu congresso lá. Olha, a Priscila lá em Brasília tá fazendo congresso, tal, não sei o quê. Então, pronto, o primeiro foi assim. Só que era muito trabalho, né? Então, essa parte de diversificar pelos estados, eu melhorei isso no terceiro congresso, que eu vi que era onde eu poderia expandir. Mas no primeiro, ficou muito nessa coisa do site e as pessoas foram entrando. A novidade também espalhou muito. Para minha surpresa, vendemos 100 ingressos muito rápido. Eu falei, gente, se vendemos 100 ingressos e faltam quase 6 meses para o congresso acontecer, eu falei, isso vai pelo menos dobrar. Falei, a gente vai ter 200 pessoas. Porque quem O máximo era 200, né? Que você tinha o espaço. O estipulado, né? Eu Qual tinha era o espaço? pelo tamanho do espaço que eu estava contratando, eu imaginava que 200 pessoas iam dançar ali de uma forma confortável. O espaço era o quê? Era uma... Nesse primeiro momento, eu tinha fechado com uma escola de dança que tinha umas salas legais. Ok. Só que, como vendeu muito rápido, e aí depois que terminou essa promoção, continuou vendendo, a minha intuição falou, não vai dar só 200 pessoas, não. Faltam 5 meses. E eu falei, eu posso fazer outras promoções e eu vou movimentar. E como, por ser da área de comunicação, eu gostava dessa coisa. Aí eu comecei a sentir que o negócio ia ser maior. E aí eu desfiz os contratos que eu tinha feito inicialmente para 200 pessoas e comecei a apostar. Na verdade, eu não desfiz, eu deixei de plano B, mas eu avisei que talvez eu pudesse mudar. E eu comecei a querer contratar um lugar que foi que eu tive que participar de um edital, porque era um lugar público lá de Brasília, um centro de dança maravilhoso, com 5 salas gigantes, mas que só daria certo se eu tivesse muito público. E aí eu comecei a trabalhar para conseguir ele e ao mesmo tempo para conseguir mais público. Aí eu fiquei doida, divulgando, não sei o quê. Resultado, a gente teve no primeiro 500 participantes. Caraca, que maneiro. E a gente não acreditava. E veio muito mais gente de fora, não só aquele grupo da Holanda, veio muito mais gente. No caso, o amigo do Amsterdã, ele divulgou para outras pessoas pelo mundo? Na verdade, eu também tinha acesso a essas pessoas, porque tem tá. isso, a dança ela é um nicho e as pessoas que dançam se conectam. Então você faz uma viagem, vamos supor. Fica globalizado, né? Fica. Vamos supor que eu vá hoje para o Chile. E eu faço uma pesquisa. Eu chego no Chile, eu faço uma pesquisa na cidade onde eu estiver e eu faço uma pesquisa dizendo aonde dançar Zouk. Aí vai aparecer algum lugar. E eu chego lá, eu falo que eu sou dançarina de Zouk, alguém me chama para dançar, e você rapidamente se conecta. Então, é uma comunidade que se identifica pela dança. Né? Então, todo mundo conhece gente de outros países. Eu tenho muitos amigos fora por causa disso. E com essa coisa do congresso, eu não precisava nem conhecer. Bastava eu ligar numa academia ou eu mandar uma mensagem para alguém de uma academia. Ou eu sou fulana de Brasília do congresso. A gente já tem um interesse em comum. Então, naturalmente, as pessoas... Muita gente se organizou para vir. Eu lembro que eu falava, gente, chegava uma inscrição, eu via um nome estranho, eu falava, meu Deus, de Israel! Nossa, tá vindo uma galera de Paris. Nossa, tá vindo uma galera não sei de onde. Era muito, assim, impressionante, né? E foi assim já no primeiro. No caso, a adaptação das aulas, no caso... Porque eram pessoas de todo mundo. Como você fazia a adaptação por causa das línguas? Isso foi um problema. Deve ter sido trabalhoso, Foi um né? problema, porque assim, a gente tinha estrangeiros? Tinha, mas não um número suficiente para eu pagar uma estrutura com tradução e tudo mais. Então, o que eu falava? Eu perguntava para o professor, você fala inglês? Então, como o mundo está muito globalizado, os professores acabam aprendendo a dar aula em inglês também. Então, a maioria falava inglês também. Os que não falavam de jeito nenhum, eu tinha 2 pessoas que entraram como... A gente trocou até por bolsa, elas queriam participar do congresso, elas não pagaram o congresso e elas me ajudavam em algumas aulas. Então, elas ficavam de tradutoras em algumas aulas. Mas não é a melhor forma, assim, né? Tipo, se isso fosse crescer muito, você tinha que ter um sistema mesmo, porque se você vai chamar as pessoas de fora, né? Então, acabou que não ficou, assim, tão legal essa parte, mas eu toda hora perguntava,
para as pessoas, né, para os gringos, vocês estão conseguindo entender? Eu conseguia me comunicar, né? Vocês estão conseguindo entender? Aí, às vezes, eles reclamavam, a aula tal não deu, porque eles não entendiam o sotaque do professor. Acontecia, às vezes, entendeu? Sotaque inglês, complicado. Teve esse ponto inesperado, como foi a primeira vez, né? Porque assim, não vou nem te dizer que é inesperado, porque eu sabia, eu estava tratando de congresso internacional. É mais uma questão de verba mesmo, assim, porque por mais que tenha ido muita gente, se você fizer uma conta, assim, a inscrição ela é muito barata, a gente não tinha patrocínio e o evento era muito grande, então para você manter aquelas 5 salas, o custo desse evento foi alto, né? E outra coisa que aconteceu foi... As salas eram grandes, porque é 500 pessoas para 5 salas, né? Então a gente tinha que ter uma média de 100, tinha que caber 100 pessoas em cada sala, eram bem grandes. E para os professores foi bem marcante, porque eles não estavam acostumados a ter congressos com tanta gente na aula. Né, assim, às vezes, muita gente até paga, 100 pessoas pagam, na hora que você chega na aula tem 20 pessoas. Então, o nosso, tinha tanta gente que todas as aulas ficavam cheias, assim. Acabou sendo destaque nesse mundo de congresso. E uma coisa que aconteceu também foi que alguns professores, o congresso foi ficando... Como muita gente estava comprando, o congresso ficou muito falado. Eu tinha chamado, inicialmente, eu acho que 10 casais de professores. E alguns professores ligavam. Eu queria muito participar. Eu falei, mas eu não tenho mais como pagar um professor. Não, mas eu vou sem cachê. Então, aconteceu muito. Eu vou sem passagem. Isso no primeiro ainda? No primeiro. Já no primeiro. No primeiro, já muita gente se ofereceu para vir. E essas pessoas que se ofereceram, elas não eram conhecidas ainda. Hoje, por exemplo, eu posso até citar, assim, casais de professores que ficaram conhecidos nesse congresso e estão todos na Dança dos Famosos agora. Estão fazendo muito sucesso. E você já foi convidada para Dança dos Famosos? Eu não, adoraria. Mas eu não fiz meu caminho como dançarina, né, assim, professora e tal, entendeu? Lá eles chamam os professores, né? Quem é professor mesmo e tal. Eu fiz meu caminho como produtora, né, desse evento. E depois ainda falei, gente, não vou mais produzir em 2008. Eu fiz 3 edições, né? Em 2008 eu falei... Gente, eu não vou mais produzir eventos, todo mundo ficou... Porque estava no auge, assim. No caso, você fez quantos congressos? Eu fiz 3 internacionais. 3 internacionais e também tinha os menorzinhos, né? E nesses 3 anos eu fiz muitas festas. Eu fiz eventos diferentes. O Zuc da Ilha, tinha o Domingo Latino, que era com almoço. Eu ia mudando a proposta dos eventos e fazendo semanalmente ou quinzenalmente. Mas você tentava sair de Brasília ou continuava só os projetos em Brasília? Sempre em Brasília. Sempre em Brasília. O meu foco era Brasília. Eu era uma produtora de Brasília e aí eu fazia lá coisas internacionais e tal, e sempre as pessoas de fora, de outros estados, iam para lá, né? Porque tem essa característica, o produtor no Zuc, ele é ligado à cidade onde ele tá. Então, tinha as produtoras, né, daqui do Rio, que até hoje fazem congressos aqui. Aí tem o pessoal que faz em Porto Seguro, tem o pessoal que faz fora na Inglaterra, sabe? É bem ligado à cidade onde você tá. Porque se você fosse para outra cidade, seria, no caso no Brasil era só você, mas se fosse para outra cidade, você teria que competir com essas pessoas e pegar renome nessa outra cidade. Por exemplo, quando eu cheguei aqui agora, né, que eu fui a uma festa de dança e algumas pessoas me reconheceram, pessoas que foram nos meus eventos lá. Priscila, eu falei, eu tô morando no Rio. Você tá morando no Rio? Vamos fazer evento agora. Eu, calma. Não quero mas não é nem que eu não queira, eu gosto. Foi bacana, né? Mas a minha vida foi para um outro lado, né? E também tem uma coisa. A pessoa acha que só porque eu tô aqui, eu vou, de repente, conseguir fazer o evento da mesma forma. Só que, na verdade, teve toda uma construção de público que aconteceu lá em Brasília, né? Então, aquilo ali é uma construção que você tem que estar fazendo isso. O tempo passa, as pessoas que dançam se renovam. Então, não sei nem se em Brasília, porque se renovou tanto depois de tantos anos, não necessariamente eu tenho aquele contato com aquele público que estava comigo naqueles eventos, né? Então, isso se perde também. Claro, você pode buscar, você pode refazer o trabalho, né? Mas não é do mesmo jeito. Mas é interessante perguntar agora, porque você disse que em 2008 você deu uma parada com os eventos. Sim. E você já estava no âmbito jornalístico, no meio jornalístico. Sim. O que influenciou você realmente parar? Porque tá fazendo sucesso, né? Qual foi o maior maior número? Você disse que tava no auge e tal. Por quê? Eu vou explicar para vocês. O que aconteceu? O primeiro foi muito bacana, muita gente foi. A gente fez o segundo, também foi um sucesso, muita coisa aconteceu. No terceiro,
eu fiquei desafiada a fazer até aumentar isso, né? Eu falei, como é que... Porque o segundo se manteve, mesmo número de pessoas, e no terceiro eu queria aumentar. Eu falei, como é que eu poderia aumentar o número de pessoas? Foi quando eu falei pra vocês que eu comecei a usar alguma coisa de tecnologia, eu comecei a estudar o site por trás, assim, e ver onde as pessoas entravam pra... Tipo assim, quem estava acessando o meu site? E eu comecei Você viu a ver... o design ou a parte de dados? A parte de dados. Tá. Eu olhava... Quem era o tipo de pessoa que ia? Quem estava acessando o meu site, enquanto eu estava vendendo as inscrições. E eu comecei a ver que São Paulo acessava demais meu site, o estado inteiro. Eu falei, poxa, mas... Mais que Brasília? Muito mais que Brasília. Caramba. E eu falei, eu tenho pouquíssimas inscrições de São Paulo, por que não tá... Aí eu falei, quer saber? Aí eu viajei. Então, no terceiro, eu falei pra vocês que no terceiro eu investi mais até nessa coisa de tecnologia e marketing e tal. Aí eu viajava pra São Paulo, eu comecei a ir nas festas de Zuc, fiquei uma semana lá, pedi pra me apresentar, e eu ia nas festas, falava do congresso. Eu voltei dessa viagem com 40 inscrições de São Paulo. Aí eu fiz a mesma coisa em BH, viajei para BH, inscrições em BH. Não me lembro se fiz aqui no Rio, eu acho que eu fiz BH, São Paulo, eu fiz 4 cidades. Mas a questão do BH é que acho que a pessoa de BH viu o site, a gente tinha interesse, só que como era longe, como era em Brasília, a pessoa perdia a vontade, não? Não acho que perdia, eu acho que o seguinte, às vezes falta a pessoa saber mesmo, se empolgar. Então, quando tem alguém falando, né? Poxa, vamos pra Brasília, tá todo mundo indo pra lá. Aí eu contava como é que tinha sido a primeira edição, a segunda edição. Então, no terceiro, a gente bateu um recorde ainda maior, 630 pessoas participaram desse terceiro, assim. Era uma coisa muito diferente. Então, todo mundo falava, eu nunca vi isso. E as pessoas não entendiam. Quantas pessoas participaram nisso aí? 630 no de 2008. E era Brasília, que é uma cidade que, teoricamente, não tem tantos atrativos. Né? Eu defendo Brasília, tá? Tem muita coisa boa lá. E aí, o que aconteceu? Chegou num ponto que estava fazendo muito sucesso e tudo mais, só que eu já era casada, então na minha vida pessoal estava atrapalhando um pouco. Eu hoje não sou separada, né? Já terminou esse casamento, mas ele falava que eu trabalhava demais, então tinha um desgaste na vida pessoal. Tinha uma questão da minha profissão, porque eu era jornalista, eu trabalhava como jornalista, só que eu vivia... Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. E jornalista onde? Nesse momento, em 2008, eu trabalhava eu trabalhava numa ONG que eu escrevia sobre orçamento público. Eu sempre fui mais focada em economia, né? Quando eu trabalhava como jornalista. Porque agora eu trabalho numa coisa diferente. Depois eu explico para vocês essa transição de novo. Mas, nesse momento, o que acontecia? Eu, como jornalista, eu não estava dando tanta ênfase na minha carreira. E eu ficava pensando, poxa, eu vou deixar minha carreira meio morna. Eu tô só trabalhando pelos eventos, aqui tá sendo legal e tal. Então, eu sempre ficava meio em dúvida de que caminho seguir. Apesar de estar dando, assim, um bom resultado, eu achava um pouco incerto. Eu passava por muitas dúvidas, né? Assim, caramba, será que esse dinheiro vai voltar? Né? Sempre um risco. Eu colocava sempre dinheiro meu para ver se isso voltava ou não. Era tudo muito incerto. E aconteceu uma coisa interessante também nesse terceiro, que os meus concorrentes e ao mesmo tempo amigos, porque eram pessoas amigas que faziam congressos em outras cidades, em outras datas. A gente concorria por quê? Imagina só, uma pessoa que mora fora do Brasil, ela vai pro Brasil, ela fala, ano que vem eu vou pro Brasil, qual congresso eu vou fazer? Ela tinha um congresso no Rio, um congresso em Porto Seguro, um congresso em Brasília, um congresso em São Paulo. Aí ela tinha que escolher. A pessoa vai querer ir num lugar mais turístico, né? Que ela aproveita e faz o turismo dela. Então, só que muitos estavam escolhendo Brasília também, entendeu? Então, assim, aí é que tá. Os meus concorrentes, vamos dizer assim, que faziam em outras cidades, chegaram pra mim, eu acho, né? Eu imagino que tenham feito uma conta, assim, nossa, se tá dando tanto mais gente lá, mesmo que eu contrate ela pra fazer o meu, ainda vai sobrar. E aí eles vieram tentar contratar a minha empresa para fazer os eventos, para organizar os eventos deles nas outras cidades. Então a minha empresa ia passar o ano viajando. Eu ia ficar tantos meses em tal lugar para fazer esse congresso, tantos meses para fazer o outro. Então, a sua empresa, no caso, tinha funcionário, assim, ou você fazia tudo? Não, eu tinha uma equipe, eu não tinha ninguém, assim, com carteira assinada. Não tinha, porque era uma coisa muito esporádica, né? Ninguém trabalhava com 100% horário. do tempo. Exatamente.
Mas eu tinha uma equipe que fazia um monte de coisa. Sozinha não daria pra fazer nada disso. E eu tinha uma equipe, assim, muito boa, muito amiga, muito, sabe, assim, que são meus amigos até hoje. E pessoas muito especiais que trabalharam comigo, senão não teria dado certo. E pessoas muito apaixonadas, sabe? E tinha muito voluntário. Muita gente falava, Pri, eu queria muito ajudar pra aprender e tal. Então, além da equipe formada, essa equipe recebia, né? Tinha uma equipe de voluntários que às vezes só trocava pelo ingresso do... Quantas pessoas mais ou menos você tinha de equipe? De equipe? E elas faziam, você dividia assim por pessoa, por trabalho? Olha, você fazia isso, você fazia aquilo? Sim, com certeza. Cada um tinha sua função, né? Tinha, por exemplo, eles tinham muita autonomia também. Olha, isso aqui você vai decidir. Eles sabiam qual era tipo assim, o objetivo do evento, os nossos valores. Ó, isso aqui a gente não aceita, isso aqui é assim. Então, a gente tinha nas reuniões, eles entendiam como, mas eles tinham autonomia pra resolver várias coisas. Até porque, senão eu não conseguia nem... É negócio de evento, né? A pessoa tem que ser dinâmico. Imagina você receber 600 pessoas. Se você não tem uma equipe muito alinhada, e assim, problemas acontecem o tempo todo e você tem que lidar com uma série de coisas. Então, durante o evento, eu ficava mais para resolver os pepinos. Eu não tinha uma função, eu tinha que receber as pessoas, porque isso eu fui aprendendo. Do primeiro pro último, eu aprendi. No primeiro, eu tinha botado várias coisas para eu fazer. E aí as pessoas chegavam para falar comigo e eu estava sempre ocupada. E isso deixava as pessoas um pouco frustradas. Porque quando elas compram o ingresso, elas falam com você, elas de alguma forma imaginam que vão te encontrar e vão... Então, no primeiro, eu não tinha tempo para fazer isso. Aí, a partir do segundo e do terceiro, eu aprendi que eu não tinha que botar função pra mim. Eu tinha que botar com a equipe e eu ficava ali recebendo e resolvendo, porque dá muito pepino. Imagina, aparece polícia quanto que mais não sabe. gente, Nossa, mil coisas É porque eu sei acontecem. que quando você faz um congresso assim, a polícia tem um número de 7 pessoas e você só pode entrar esse tipo de pessoa, não é alguma coisa assim? Tem também isso, mas às vezes, por exemplo, uma equipe da polícia sabe o que vai acontecer. Como tinha muita coisa que acontecia na rua, né, desde o Zuc Móvel, às vezes o policial, uma equipe sabe, a outra equipe vê aquilo e não sabe o que está acontecendo e chega e você tem que mostrar a documentação, porque tudo era com documentação. Aí você vai, mostra, tal, explica, tal. Então eu ficava com esses pepinos, essa parte assim, eu tinha que resolver, né? Mas no caso você que fazia a venda, no caso você tinha uma equipe de vendas ou você que vendia mesmo? Eu tinha uma equipe de vendas, mas acabava, isso foi uma coisa que eu acho que é onde a gente falhou, assim. Acabava que eu vendia mais, entendeu? Porque você é boa de comunicação, né? Porque de alguma forma eu acho que eu mostrava paixão pelo negócio, eu não sei. E eu não consegui treinar, porque na verdade isso tinha que ter sido feito em escala, né? Se todo mundo vendesse muito bem, a gente cresceria muito mais. Então, no caso você tinha quantas pessoas mesmo mais de você? Eu não sei te dizer quantas, assim. Mas a faixa. Só para ter uma ideia, durante os 6 meses, porque assim, como era um risco, trabalhavam mais ou menos 5 pessoas. Quando ia chegando perto do evento, essa equipe virava 20 pessoas. E aí, também com os voluntários, né? E aí, se você contar que os professores também são equipe, né? Porque os professores dão aula e tal, já chegou a essa equipe de ter 100 pessoas. Todo mundo... Então, até a comunicação com a equipe é difícil. Imagina você ter uma equipe de 100 pessoas. Né? Porque só você demandando essa gente toda, né? Então, eu não encaro que era só eu, né? Assim, tipo, inicialmente a ideia vinha na minha cabeça, mas a partir do momento que ela saía, então eu começava, por exemplo, essas 5 pessoas, elas entendiam bastante do evento. A gente passava 5 meses preparando, né? Então, aí dessas pessoas, elas também me ajudavam a organizar as próximas. Era tudo feito com muita organização para dar certo. Por exemplo, a comunicação com os professores, era tudo por escrito. Então, assim você ia fazendo a informação chegar em todo mundo. A gente tinha protocolo de não sei como fazer tal coisa, como isso aqui, entendeu? Era a forma que a gente encontrou de fazer dar certo, né? Mas por mais Mas por mais que vocês estejam, essas 5 pessoas estejam bem alinhadas, quanto mais cresce esse nível, essa quantidade de pessoas que estão trabalhando, por exemplo, esses professores que vêm de fora para dar aula, mais o alinhamento do grupo acaba se dispersando, né? Porque como é muita gente, é difícil você alinhar todo esse grupo. Muito. E aí eu imagino que deva acontecer problemas, tipo, não dizendo brigas, mas tipo... desentendimentos entre o grupo. Isso aconteceu? Muito.
com certeza, porque você não consegue controlar Aham. o que acontece lá na ponta. Então, assim, você fala, professores, aqui no nosso congresso, a aula é assim, o mais importante é isso, tal. Chega, de repente, um aluno, olha, o professor fez tal coisa, o professor repetiu o passo, o professor ensinou uma coisa que eu não gostei de como ele me tratou e tal. Então, o tempo inteiro tendo que administrar. Uhum. Porque você está lidando com pessoas pensam diferente, né? Então, assim... diferente. eu tenho um exemplo de problema aqui para contar para vocês, que foi o seguinte, uma vez eu fiz uma promoção dessas, sempre a promoção inicial, ela era melhor do que a outra, né? Então, quem comprou nos 100 primeiros, comprou numa situação. Aí, depois, quem comprava... Numa dessas, eu prometi uma garrafinha. E aí, a garrafinha, na hora que eu fui comprar realmente a garrafinha, vinha 500 garrafinhas pelo mesmo preço de 100. Eu queria comprar só 100 e vinham 500. E aí, o que eu fiz? Eu paguei. E aí, esse grupo que pagou e ganhou essa garrafinha, eu acabei dando também pro próximo grupo a garrafinha, porque senão eu ia ter que jogar no lixo, né? É de graça, né? E aí, assim, só que o outro grupo teve menos benefícios que esse grupo aqui, da garrafinha, né? Mas também ganhou a garrafinha. E aí, uma pessoa que era desse grupo aqui ficou extremamente chateada com isso. Mas me causou um problema, foi nas redes sociais. Nossa. E falou que eu descumpri, não sei o que, não sei o que. E falou pessoalmente, falou nas redes sociais, criou muito problema por causa disso. E aí eu falei assim com a pessoa, olha só, deixa eu te contar o que aconteceu, é porque eu tinha mais garrafinhas. Eu falei, você não perdeu nada, você ainda ganhou isso. Essas pessoas, ou eu ia jogar fora, ou eu dava também. E era uma super divulgação do congresso, uma garrafinha com a logo do congresso, né? Ele falou, tudo bem isso que você tá me falando, mas eu não admito, porque eu paguei, não sei o que. Porque pagou antes do meu direito. Então, assim, acontece, você não agrada todo mundo, sabe? É meio chato, é sempre chato quando você escuta alguém reclamando, alguma coisa assim e tal. Mas tem que aprender a lidar, porque lidar com pessoas é assim, né? As pessoas são diferentes. Mas você me perguntou por que eu mudei. Aí eu tô só dando o contexto do último, ou seja, era ou entrar nesse mundo da produção cultural de cabeça e passar o ano fazendo isso, aí eu ia largar meu trabalho de jornalista. E aí eu pensei e falei, eu acho que eu sou jornalista, eu quero investir na minha profissão, eu não quero virar só uma produtora cultural. Você ganhava mais como jornalista ou como produtora? Olha, como jornalista eu tinha estabilidade, assim, eu tinha um salário certo, né? Então, assim, fazendo as duas coisas era legal, porque eu me segurava e na hora que vinha o evento, a produção cultural, geralmente você recebe um montante, né? Na hora que vem tudo aquilo ali e tal. Então, assim, vinha aquele montante, mas se eu fosse dividir pelos meses, não era tão mais, assim, até porque quanto mais eu recebia, mais eu acabava investindo mais no evento também. Tinha isso, eu queria que ficasse um evento muito legal e tal. E também por isso que eu acho que esse evento chamava atenção, porque tinha muita paixão, assim, sabe? A pessoa percebia que o detalhe foi feito para agradar mesmo, né? Então acabava que eu não lucrava tanto, assim, né? Então eu pensei e Você falei, queria não, mais fazer uma coisa legal do que ser um negócio em si. O negócio era mais extra, não? eu acho que eu fui aprendendo, porque eu fui estudando, né? Quando eu comecei era só paixão, mas aí eu fui estudando um pouco, eu fui tentando fazer como um negócio, né, tal. Mas eu acho que ainda faltava, assim, adentrar mais para poder... Eu tinha que ter uma cabeça mais, vamos falar assim, mercenária, para isso render muito, entendeu? No caso, você fazer aquelas promoções de deixar tudo mais barato? Ou não? Isso eu acho que ajudou muito a encher, porque gerava aquela coisa... Como o processo estava começando, você precisava do público, né? Então Exatamente. não tinha muito o que fazer em relação ao dinheiro. E aí, quando muita gente vem, aí isso vai contagiando, né? E aí me contagiava também. Então, peraí, no último eu chamei uma banda, que eles estavam passando, uma banda de zouk, eles estavam passando pelo Brasil, eu soube. A banda era o quê? Era uma TC, é uma banda de zouk, um grupo que é mais conhecido no nicho, né? Não é, no caso, é brasileiro? Não, eles são estrangeiros. Agora, não vou me lembrar de onde eles são. TC, eu não sei se são angolanos, posso estar falando besteira, mas eu acho que são angolanos. E eles estavam pelo Brasil, eu soube, e aí eu tentei falar com o empresário, eu nem tive como divulgar, ou seja, eu não ganhei no marketing deles, mas o congresso já estava, eu não precisava ter chamado, mas eu chamei o TC para tocar no último, só para ter Teve um cachê bom? Eles me cobraram, um cachê bem bom. Eles me cobraram. Eles eram famosos? Eles são famosos no nicho, mas eu negociei e falei, vocês já estão no Brasil, vocês não querem tocar em Brasília, no congresso e tal? Então foi uma surpresa para quem já estava no evento, eu não ganhei com isso.
Mas assim, só pra mostrar que assim, me empolgava pensar que ia ser marcante. E eu já tava assim, pensando que de repente ia ser o No caso, último. foi o último, né? É, eu já... É porque você fez essa banda, foi uma surpresa, o pessoal divulgando nas redes sociais. Talvez o quarto mês teria mais gente ainda, porque a pessoa fala, nossa, o Sim. tio se foi, ficou Sim, mais famoso, ganhou sim, notoriedade. sim. Mas eu já tava pensando que de repente ia ser o último, Aham. né? Eu já tava me preparando pra isso. E aí eu pensei nisso, eu falei, não, eu quero, tá atrapalhando um pouco minha vida pessoal, é muito desgastante, eu quero focar um pouco eu quero focar na minha carreira, eu quero ver o que dá, eu indo pelo jornalismo e tal, eu vou parar. E aí eu mandei uma carta, depois de 3 meses do congresso, explicando isso para as pessoas, que eu queria focar um pouco na minha carreira, que eu não ia mais trabalhar com isso e tal. E foi um chororô, nossa, as pessoas escreveram tanta coisa. Teve gente que falou assim, gente, isso é estratégia de marketing. É mentira, ela não vai largar, não. Vai voltar. Ela vai voltar no que vem. Voltamos agora, não sei o quê. E foi mó bafafá isso aí, e realmente eu nunca voltei. Foi o final mesmo. Foi a tristeza do pessoal. E foi bacana, assim, pra mim, eu fiquei com medo também dessa nova fase, mas hoje, muitos anos depois, eu já posso falar o que aconteceu, né? Então, assim, eu acho que foi bom, foi bem importante mesmo. Eu me desafiei como jornalista, eu fiz as coisas que eu queria e acabei indo pra TV. Uma experiência valiosa, né? Nossa, foi uma experiência muito boa e a mudança também me trouxe coisas muito boas. É que te ensinou a empreender, né? De como lidar com pessoas, como vender o seu produto. Sim, me ensinou também sobre como estudar é importante. Eu fiz muito na intuição, assim, eu acho que... Porque depois eu trabalhei como jornalista do Sebrae. E eu tive muito acesso a informações de empreendedorismo e tal. Uhum. Então eu vi, assim, como você realmente estudar, você não só fazer pelo achismo, mas você entender seu público. Tinha algumas coisas que eu acho que eu fazia já por intuição, mas eu poderia ter feito outras também se eu tivesse mais informação naquela época, né? Assim, eu lembro que eu até buscava fazer alguns cursos, mas o tempo era muito escasso, tinha muita coisa para fazer, né? E eu acho bacana que vocês estão justamente estudando isso, né? No caso, eu e ele somos de TI, somos de Sistema de Informação, e ela é de Administração. No caso, a ver que legal. E vocês fazem uma matéria em comum. Sim. Qual é? É Laboratório de Gestão de Negócios. Que é o nome do podcast aqui. Ele trata muito essa questão De- empresarial, organizacional e o que acontece, sabe, no mundo que influencia esse tipo de organização. Uma pergunta que eu queria fazer era sobre... Você trabalhava como você vendia como é que eu vou dizer? Um congresso. Serviço? Não, um serviço. Você Aham. vendia um serviço. E aí você começou a trabalhar você parou de vender esse serviço e voltou à área exclusivamente jornalística. Mas hoje em dia, como o Brasil é um lugar assim, muito difícil de empreender por conta de diversos impostos e tal, muito de burocracia e tal, você acha que hoje em dia ainda estaria... você ainda conseguiria montar o mesmo negócio com... Tudo bem que hoje em dia a gente tem muito mais da rede social e a questão do público seria muito mais fácil de se comunicar e de chamar as pessoas novas de outros lugares. Entendi. Mas em questão do negócio, Sim. de vender Eu vou te dizer o que eu acho hoje em dia, né? Mas eu estaria com a sua mente ainda hoje. jovenzinha como Não, agora. com a sua mente de hoje Com a em minha dia. mente de hoje, É. eu entendo que seria bem mais fácil. Por alguns motivos. Eu acho que até a questão de impostos mudou. Porque na minha época não tinha Simples Nacional, não tinha uma série de coisas que eu acho que hoje facilitaria bastante. Eu hoje, até por já ter uma carreira, né? Por já conhecer bastante gente, eu acho que eu conseguiria patrocínio. Eu acho que eu não faria hoje sem patrocínio. Entendeu? Naquela época não tinha patrocínio nenhum? Eu não tinha, né? Eu, por ser muito nova, não conhecia ninguém. Eu fiz muito na raça, mas assim, hoje eu não faria dessa forma, entendeu? Eu buscaria Mas pra você aquele não tipo de buscou negócio. Patrocínio ou realmente... Eu tinha pouco tempo e experiência pra buscar, entendi. entendeu? Então, assim, porque o patrocínio... Tem que ter uma network. Entendeu? E notoriedade. Sim, se você tem isso, é muito mais fácil. Por quê? Porque quem vai te patrocinar tem um interesse também. Então, é um jogo ali, né? Então, eu naquele momento, eu não tinha tanto a oferecer.
De repente, hoje, depois de uma carreira, né, depois de conhecer mais gente, eu já saberia a quem procurar e o que oferecer em troca e tal. Então, acho que isso ficaria mais fácil. Eu acho que a legislação mudou também. Tá mais fácil você contratar. Tem a figura do MEI, tem o Simples Nacional. Nada disso existia naquela época. No caso, você seria um MEI naquela época, porque era pouca... Não acho que seria um MEI, não. Mas a questão é que você também pode... Eu não sei, eu tenho até, assim, não quero falar coisas que eu não tenho segurança para falar, porque eu posso dar informação errada, né? Mas, assim, até para constituir a empresa seria de uma forma, e essa relação com as pessoas que trabalhavam para mim também seria diferente, entendeu? Eu acho que isso... Eu teria mais informação, estudaria mais, porque de alguma forma eu aprendi um pouco mais sobre isso. E também essa coisa das redes sociais hoje, elas funcionam de uma forma muito mais forte do que naquela época, né? Então, assim, a gente agora vive muito conectado mesmo, né? Então, se antes era um grupo de e-mails, agora é WhatsApp... Nossa, Instagram, assim, Twitter. Telegram, o pessoal se comunicando a cada segundo por grupo. Com certeza. Então, assim, eu acho que hoje poderia ser melhor. Mas também melhor, maior e também com uma concorrência que também acompanha isso, né? Então, assim, se ficou melhor pra você, também vai ficar pro seu concorrente. Mas você faria aqui no Rio de Janeiro ou você faria voltaria pra você? Olha a pergunta dele. Olha a pergunta. Se você fizesse, agora você faria? Então, eu não penso em voltar a fazer produção cultural nesse sentido, assim, da forma como eu fazia antes, até porque eu venho muito pra... Agora, assim... a minha carreira mudou, né? Tanto eu mudei para TV, que era uma coisa nova, assim, a partir de 2014, 2015 eu fui para TV, e aí eu saí um pouco do jornalismo, eu tive a fase do jornalismo que eu vivenciei, trabalhei em jornais e tudo mais, eu fui para apresentação de TV com foco mais em entretenimento, e agora eu estou fazendo um curso profissionalizante, que é como uma graduação na Cal, como atriz. Então, assim, se eu for produzir alguma coisa cultural agora... vai ser envolvendo essas paixões, não só mais dança, sabe? E a sua empresa, quando você terminou lá em 2018, você já tinha uma notoriedade, né? E você quis vender ela? Então, esse foi o problema. Eu quis vender, na verdade, eu não pensei em vender, mas me procuraram para comprar. Muita gente queria continuar esse congresso e tal. Só que como eu botei meu nome, Priscila Rangel Produções, esse foi o problema. Eu falei, como é que eu vou vender algo que tem meu nome? E se essa pessoa ela não vai seguir... E assim, as pessoas que me procuraram, elas estavam muito interessadas em coisas que não eram o que eu me preocupava mais, né? Que era assim, eu notava pelas conversas, né? Elas achavam que era uma coisa, achavam que iam lucrar muito e tal. Elas estavam muito focadas em lucro e tal, não sei o quê. Tudo bem, faz parte, né? É isso mesmo. Mas o trabalho em si de ter um cuidado com os professores e tal, e selecionar muito bem, e pensar o tipo de... Quem você vai chamar? Que tipo de trabalho vai estar nesse congresso? Não eram pessoas ligadas à dança exatamente, sabe? Eram pessoas ligadas a outras coisas, né? Então eu falei... eu vou vender com o meu nome. Vão falar, Priscila Rangel Produções, e na verdade não vai ter nada a ver comigo. Eu falei, não tem como. Vai se te afetar pelo resto da vida. Tudo que qualquer vai coisa te ruim associar... que poder se manchar o seu nome. E aí eu não achei legal. E aí eu falei, olha, se você quiser, eu dou consultoria. Eu ofereci para dar consultoria de graça. Eu falei que se vocês quiserem fazer congresso aqui em Brasília, eu faço reuniões, eu faço tudo que eu puder e tal. Mas em geral não era isso que as pessoas queriam. Porque olha, eu ofereci de graça até, né? Mas ninguém quis isso. Todo mundo queria o meu selo. Tipo assim, como se eu estivesse fazendo algo que eu não estava fazendo. Mas você não podia mudar o nome da empresa para outra coisa? Mas qual era o meu interesse nisso, entendeu? Assim, na verdade, o que eles queriam era meu nome. Exato. Eles é que não queriam. Se eu mudasse o nome, ia perder o que eles queriam. Eles queriam dizer que era eu que estava fazendo, só que eu não estava fazendo mais. Entendeu? Então, eu não achei legal e aí eu acabei. Você já é famosa. Inclusive, eu lembro... Mas não dá nem pra dizer que eu era famosa, mas assim... naquele nicho, né? Naquele nicho, conquistou, naquele momento ali, a gente tava com um nome, assim, de valor, né? Você tinha até um stalker na época, não? Que você me contou. Meu Deus, alguns, né? Tinha umas pessoas esquisitas. Essa coisa de você, às vezes, aparecer, você ficar em destaque, gera uma... É muito estranho isso. Isso acontece agora também, porque eu trabalho na TV, mesmo sendo uma TV pública que não tem, assim, uma audiência tão... Mas é nicho, ainda assim é nicho, né? E acaba que gera... Não sei explicar isso,
Mas para algumas pessoas, elas ficam meio vidradas, então elas querem saber da sua vida de uma forma, às vezes, meio excessiva. E uma pessoa pública até mesmo na TV Brasil, que você estava agora na TV Brasil, né? Sim, sim. Até a TV Brasil, que não é uma coisa muito famosa, as pessoas querem saber como vocês são celebridade. Nossa, Tipo, muito. Tem gente Você que tem manda... paparazzi? Paparazzi não. Mas, assim, raro acontece, vez ou outra, de ser reconhecida, porque gente que assiste a TV Brasil e fala, você não é jornalista da TV Brasil, você faz não sei o quê, você já apresentou outra coisa. Sim, acontece um pouco. No Uber, aqui no Rio, acontece, às vezes, de alguém assistir e falar comigo. Mas pelas redes sociais, às vezes a pessoa assiste a televisão e ela te procura no Instagram, né? E aí dessas pessoas, algumas só adicionam e não falam nada. Algumas mandam direct, tem umas que mandam todos os dias, bom dia, boa tarde, boa noite. Acontece dessas coisas. Entre o jornalismo e a dança, qual é a área que você gosta mais de fazer? Olha só, querendo me colocar na parede. Acho que escolher. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não consigo escolher, assim. E ainda tem o teatro agora, né? Então, assim, tem o teatro, tem a dança, tem o jornalismo. Eu também gosto de fazer outras coisas. Eu escrevo como roteirista, né? É engraçado. Roteirista de quê? De peça? Eu sou roteirista Já de teve- programa de TV, tá. de coisa. Também, mas de dramaturgia também. Maneiro. Você já fez alguma peça, assim, que já acha legal? Se eu já escrevi, não. O que eu mais escrevo são programas de TV e eu ok. tô escrevendo uma websérie também. Websérie? É, Legal. uma websérie. Maneiro. Escrevo com um grupo de roteiristas também, assim, a gente se reúne para escrever junto, é legal. E, assim, eu não consigo tirar uma dessas coisas, entende? Não dá muito para escolher, porque em cada momento uma delas tem mais espaço. Então, assim, eu amo dançar, eu nunca deixei de dançar, porque quando eu falei que ia parar de fazer produção cultural de Zouk, as pessoas acharam que eu estava parando de dançar. Não, eu nunca parei de dançar, eu continuo saindo para dançar. Ser jornalista é algo que já está na minha personalidade, sabe? Assim, você meio que cria... Seu programa atual, ele me contou a última vez que era programa de agricultura, né? Isso. Ainda tá fazendo esse programa? Não, eu não tô mais nesse programa, eu vou começar um outro agora, eu tô numa entre-safra, entre um e outro, né? Mas o último que eu apresentei foi o Agronacional, lá pela TV Brasil, né? E tô fazendo teatro na Cal, eu tava em cartaz semana passada, até o Pedro tentava falar comigo e eu não conseguia falar direito, porque eu tava... O meu irmão vai direto nessas peças. O irmão do Pedro, nossa, tá em tudo que eu chamo. E é meu amigão. E então é isso, assim, meio que é um pouco de mim, sabe? Assim, cada uma dessas coisas tem um canto especial, não consigo escolher. Uma pergunta também sobre como como você começou uma empresa relativamente nova, né? Sim, sim. Como isso influenciou como você acha que isso influenciou na sua carreira jornalística e tal? O que isso mudou a sua mente, assim, de pensar, olha, eu tenho que fazer isso agora, porque você já teve experiência, né? Sim. Olha, eu vou te falar que isso influenciou na minha vida, influencia até hoje, muito mesmo, porque primeiro que eu entendi como algumas coisas funcionam, né, assim, eu tive que amadurecer mais rápido para algumas coisas. Porque você era bem novinha quando começou, era 25 anos, né? Eu tinha 2005, quantos anos eu tinha em 2005? 22. Nossa. Eu tinha 22 anos. Caraca. Tinha 22. Muito novo, Então, pra começar. eu tive que amadurecer em relação ao dinheiro, eu tive que amadurecer em relação a como liderar pessoas. Eu acho que isso foi muito importante para mim. Entender como as pessoas funcionam. Porque eu queria que... Eu tinha uma ideia na cabeça. No primeiro momento, essa ideia estava só na minha cabeça. Então, eu ia falar com um, falar com outro, falar com outro, falar com outro. E a ideia ia ficando na cabeça de todo mundo. E também aprender a lidar com erros, com as limitações humanas, né? Quando você trabalha, você espera que todo mundo seja que nem você, no sentido de fazer o que você queria que fizesse. E eu era muito nova, então eu acho que eu era um pouco imatura em relação a isso, porque às vezes eu levava pro pessoal. Às vezes eu passava alguma coisa e quando as pessoas não faziam de uma forma parecida, ou às vezes não ia muito, eu levava muito pro pessoal, eu ficava muito triste. Eu achava que hoje eu vejo que eu encaro muito melhor isso, assim. Eu entendo que cada pessoa tem seu jeito, tem suas limitações, cada pessoa está lidando com as suas questões. Então, aquela pessoa, se ela topa vir com você, se ela está somando no seu projeto, isso é uma coisa incrível, assim. Uma pessoa topar, entrar com você nisso, eu valorizo demais, assim. E você saber lidar, outra coisa que eu aprendi naquela época, cada pessoa, ela tem um interesse. E eu não estou botando interesse como algo ruim,
Mas, por exemplo, tinha gente que estava querendo somar comigo porque queria ganhar dinheiro. Tinha gente que queria aquela visibilidade. Tinha gente que queria dança. Então você tem que A maioria das entender... pessoas vai pro ganho pessoal, né? Não é natural. Sim, é natural. Cada um tem algo que te motiva. E quando você identifica isso logo de cara, o que aquela pessoa, ela quer te ajudar, mas o que ela quer ganhar? Eu tinha uma amiga que trabalhava muito comigo, que eu percebi durante o processo que o que ela mais gostava era de ter o reconhecimento dos professores. Ela gostava de estar com os professores. Então, eu chegava na aula, eu falava assim, olha aqui, ó, vocês estão vendo isso aqui que está acontecendo? Eu chegava no meio de uma turma, assim, durante o evento. Essa aqui é a produtora. Vou até mandar um beijo pra ela, Marcinha, que se ela for assistir isso aqui, ela é minha amiga até hoje, mora aqui no Rio também. Então, a Marcinha, ela gostava de ser valorizada dos professores. Então, eu falava, olha aqui a Marcinha, foi ela que cuidou dos professores. Aí ela entrava na sala, os professores aplaudiam, a turma inteira aplaudia. Então, ela gostava daquilo, era o que ela mais gostava. O outro queria, o quanto... Ele falava, ó, se você tiver algum serviço extra, eu quero. Ele queria ganhar mais dinheiro. Então, tudo que eu tinha extra, eu pagava pra ele. Você tinha que saber o que cada um queria fazer e incentivar a pessoa pra dar o melhor. Exatamente. Eu acho que isso, até hoje, eu tento perceber isso. O que é valioso para as pessoas que estão comigo, né? Que estão trabalhando comigo. Porque eu posso não ter uma empresa, mas eu tenho projetos hoje em dia. Então, as pessoas vêm trabalhar nos meus projetos, ou vêm somar comigo. Então, o que essa pessoa quer? Né? Porque aí você ganha e essa outra pessoa também ganha, né? Tentar presentear a pessoa por uma visão dela. Exatamente. Não por uma visão sua. Exatamente. Porque uma coisa que seja muito boa pra você, talvez não seja dar lá grandes coisas pra pessoa. Exatamente. Às vezes o que eu tô buscando ali, eu quero que dê certo, por exemplo. Eu quero muito que isso aqui dê certo, porque aquela pessoa, ela quer ser reconhecida. Às vezes é uma coisa que eu já tenho, porque todo mundo que chegava lá vinha me dar esse reconhecimento, mas uma pessoa do meu lado, que tá fazendo tanto... E o que ela queria era isso, um pouquinho disso. Então, tipo, vamos dividir isso aqui. Ah, esse aqui quer dinheiro. Então, vamos focar. Tudo que eu tiver de dinheirinho extra aqui, eu posso pedir pra ele. E às vezes são coisas simples, mas que isso eu trago pra vida. Porque não é só naquele momento de empreender, né? Outra coisa também do planejamento. Acho que eu trago isso até hoje. Tudo que eu vou fazer, eu sento, eu penso antes, eu vou lá na frente já no pensamento. Como é que isso aqui pode ser? O que eu acho que vai acontecer? Tal. Para depois começar a agir. Acho que planejamento, estratégia... Você poderia ser coach falando essas Poderia? coisas. Ai, eu nem gosto desse negócio de coach, viu? eu acho que você estava tentando me elogiar, mas eu não gosto desse negócio de coach. Não, nunca pensou em fazer um curso online. Não. Tô fora de coach, mas eu acho que... eu acho que a gente vai sentindo na vida, a gente vai aprendendo e algumas coisas a gente tem a oportunidade de compartilhar, né, com pessoas, outras coisas a gente só recebe, a gente é agraciado, assim. Eu tive sorte também de encontrar muita gente maravilhosa nessa caminhada, sabe? Que somou muito comigo e aprendi muito. O público da dança me parece ser um público fácil de lidar também, né? Não sei o que você chama de fácil, mas eu acho que sim, é uma galera que se empolga. Ok. Sabe, assim, é um pessoal... Tá mais engajado, né? Engajado, é isso. É bem engajado. Então, assim, se você tem uma ideia e se você joga... mas, em geral, se você pensar, as pessoas são assim, né? As pessoas que gostam de fazer coisas e tal, se você procura não precisa ser a dança, né? Se você tem um grupo, participa de um grupo e você joga ideias e você quer fazer, você sempre vai encontrar pessoas que querem somar com você. Eu acho que tem que ter essa preocupação de se comunicar bem, explicar o que você quer, qual é o seu objetivo, né? E perceber o que as pessoas querem também em troca. E não é ruim a pessoa querer algo em troca, né? Todo mundo merece, todo trabalho merece ser remunerado, né? E um detalhe também, eu falei que muita gente se voluntariava, né? E aí, como todos os eventos que a gente fez, aqueles 3, eles deram lucro, porque no começo eu não sabia, então não prometia muito, né? Quando chegava na fase final que dava lucro, essas pessoas, mesmo voluntárias, assim, elas ganhavam um cachê. Os professores, teve um evento que a gente conseguiu pagar mais do que tinha combinado com eles. Claro que não era ainda o cachê principal, porque eram muitos professores, né? Mas era uma forma também da pessoa se sentir feliz, né? O combinado foi esse, mas você recebeu tanto. E recompensado ainda mais por ter... Podia dar aquelas garrafinhas também que foram extra. O grande problema da garrafinha extra, né? Gente, que coisa. Que coisa, né? E atualmente na TV Brasil, como tá a sua carreira lá? Olha, eu gosto muito do que eu faço lá. Teve uma coisa que eu acho que vale a pena contar, que foi o seguinte, a minha transição pra TV, porque eu não queria ir pra TV. Eu tinha um certo preconceito. Por quê? Olha só que engraçado, quando eu me formei jornalista, as pessoas falavam assim,
algumas pessoas falavam assim, você vai ser uma excelente jornalista, porque você é bonita. Isso me irritava num ponto, porque assim, poxa, a carreira de jornalista não tem nada a ver com isso. É muito mais do que você vai ir lá investigar, fazer as suas matérias. Você estuda, você pesquisa, você se dedica e tal. A visão do jornalista, normalmente, a pessoa é mais uma... Parece que a pessoa pensa como uma coisa de TV, que a pessoa vai lá e apresenta, tem que ser simpática, tem que ser carismática, mas não necessariamente isso, né? Como se fosse uma simples pessoa que para lá na frente pra falar e pra ficar fazendo gracinhas, não sei o quê. E então isso me chateava um pouco. Quando eu cheguei na TV Brasil, eu recebi um convite para fazer um teste. E eu falei, não quero TV. Não, mas me insistiram muito e tal. E eu fiz esse teste para apresentar um programa específico, né? Era programa de agronegócio? Não era. Isso foi em 2015, 2016. Tem no Brasil tem programa de entretenimento que se fala que muitos. Tem. E era para apresentar um programa sobre o Enem. Era uma coisa específica, eles estavam precisando de alguém. Eu fiz o teste, eu não gostei, mas disseram que fui bem. E aí me chamaram para fazer. Eu fiz esse primeiro programa e depois que eu fiz esse primeiro programa, eu comecei a receber vários convites lá dentro para apresentar. Aí o que aconteceu? Eu fiquei eu tive que me acostumar, só que eu estava num momento da vida, eu tinha me separado, eu tinha tido meu filho. Quando a gente tem filho, a gente começa a repensar um monte de coisa da vida. E eu falei, quer saber? Eu vou encarar essa televisão. E aí foi quando eu... E aí, olha só que engraçado. Eles me acharam porque eu tinha escrito uma ideia de programa de TV. Eu não queria... Qual era a ideia? Era que esse programa hoje, ele foi ao ar. Então, o que eu vou contar é essa história. Como é que esse programa saiu do papel. Eu não sei quanto tempo a gente tem. Vocês me cortem quando acabar. Até meio-dia, deixa eu ver. 11 horas, tem uma hora ainda. Então. Pode ir. O que aconteceu nesse programa? Eu tinha uma ideia, na verdade, eu tinha a ideia de escrever um livro sobre dança de salão. Porque eu achava que as pessoas registravam um pouco essas coisas da dança de salão. E aí, não tem muita técnica, é mais prática. Não tem muita teoria, né? E aí um dia eu recebi no meu e-mail da empresa, lá da TV Brasil, não era da TV Brasil, eu trabalho na EBC, que a TV Brasil faz parte. Então, nesse momento, eu trabalhava na rádio. Recebi por e-mail, olha, quem tiver ideia de programa de TV, pode mandar pra gente. Eu falei, nossa, aquela minha ideia daria um excelente programa de TV, inclusive melhor do que livro, porque é dança. E aí eu, escrevi de forma resumida, assim, que seria a ideia, e mandei. E aí vieram me procurar. E foi nessa que ele veio me procurar para saber da minha ideia, foi que ele me fez o convite para apresentar aquele programa que eu acabei de contar. E aí ele falou, olha, essa ideia é legal, mas assim, a gente tem que passar por uma aprovação. Você pode detalhar essa ideia? Eu falei, posso. Aí eu fiz um projeto, detalhei a ideia. Falei, eu posso ser consultora de vocês. Eu posso explicar mas coisas... apresentadora não, né? Nunca! Você nunca... Isso estava longe de mim. Olha como as coisas são engraçadas, né? Eu não pensava em nada de... Nesse momento que eu escrevi a ideia, eu nem queria TV. Tanto que ele me chamou e eu falei não. Mas ele insistiu, eu topei. No que eu topei e eu fiz esse programa, ele chegou pra mim e me ofereceu. Falou, olha só, a gente tem um programa de TV aqui sobre cinema. Você quer ser apresentadora desse programa de cinema? Eu fiz... Falei, sério? E eu topei. Em 2016 eu comecei... Você gosta de cinema? Você gosta? Eu não tinha assim uma ligação tão próxima, não. Mas eu estudei os assuntos, né? Fui escrever os roteiros. Eu comecei já escrevendo os roteiros do que eu apresentava. E nisso, trabalhando por aquela minha ideia. E aí ela foi passando, ela foi sendo aprovada aqui, foi sendo aprovada ali. De repente, um ano depois, me disseram, a gente vai gravar esse programa, você vai ser apresentadora. Eu falei, não acredito. E, gente, é o projeto de TV que eu tenho maior orgulho, assim, de ter feito. E teve uma audiência boa. Foi reprisado várias vezes na TV Brasil. Esse foi o qual? De cinema ou de... O nome dele é Em Dança. Tava Em Dança. Que também, quem tiver curiosidade, entrando no meu Instagram, vai ver coisas do Em Dança lá. Teve e também quantas temporadas? Ele foi uma temporada só, que foram 13 episódios. E cada episódio fala sobre Inclusive, quem ficou em dúvida sobre o que é Zouk, pode colocar lá Em Dança... Zouk, ou então Priscila Rangel Em Dança Zouk. Também, às vezes o Em Dança, porque como é Em Dança, confunde muito com outros nomes no YouTube, né? Mas é fácil de achar. E aí é um episódio inteiro que explica o que é Zouk, explica como dançar Zouk. Tem passos de Zouk durante. E sempre... você dançou no programa? Eu, às vezes, danço assim 5 segundos, assim, que aparece eu dançando. É engraçado. Mas eram episódios... cada episódio era um estilo de dança diferente? Exatamente. Que maneiro. Cada episódio é um estilo de dança. E aí você tem os profissionais. A gente conseguiu entrevistar os melhores profissionais, os mais renomados, assim.
estão nessa entrevista. Então, no mesmo episódio, você entende o que é a dança, você aprende a dançar, porque tem aula no meio do episódio. Você entende você entende de questões, por exemplo, no do Zouk, a gente fala sobre... vale ficar paquerando durante o baile? A pessoa nem sabia o que era Zouk. Rita, rola paquera no baile? Como é que essa fofoca aí? Eu sou interessante por causa disso. A pessoa às vezes já vai por causa disso, né? Então no Zouk tem a paquera no baile. É que a parte da dança tem essa parte que a gente mais quer, né? Dança colado, assim. E aí a gente questiona isso durante o episódio, entendeu? São 30 minutos. Então são 13 episódios de 30 minutos. E dá boa audiência? Dava boa audiência, muito boa. A gente teve 2 episódios que superaram, que a gente ficou durante esse episódio, na primeira exibição, a gente passou da audiência da outra, não vou falar nomes, né? Mas da TV que ficava na nossa frente. A gente ficou 25 minutos na frente da audiência, assim. Isso a TV Brasil não tá muita audiência também, não, no geral. Você já falou de Brasília, agora você vai falar. Não, eu tô falando... Você sabe qual é a colocação da TV Brasil? Qual? É a 5ª TV aberta, tá? Caramba. Você tá pensando o quê? Não, a TV Brasil tem audiência pra caramba. Sim. Assim, é porque agora a TV aberta perdeu bastante audiência, No né? caso, ela pode... geral, Nas né? redes sociais, Ela posta coisa no YouTube, o episódio dela. Também posta fica tudo no YouTube. É porque tem que se renovar, né, hoje em dia. é. Não dá pra só Sim. ficar na TV a cabo. Sim, que é. sim. Você não pode ficar parado agora, você tem que ir pelas mídias, né? Aham. Então, assim, o Em Dança teve um resultado que, assim, eu não esperava. Talvez eu sonhasse, nem sei. Não sei o que eu esperava do Em Dança. Era uma realização... E eu falava muito, gente, isso aqui tem público, isso aqui vai ser legal e tal. E ainda bem que acreditaram. Aí, mais uma vez, você não faz nada sozinho, entendeu? Porque na TV, eu acho que você tem que fazer programas diferentes pra você inovar. Porque quando você vê Exatamente. TV aberta, normalmente tem muito aqueles programas de auditório, né? Que você tem lá, tipo, o Silvio Santos, o Rodrigo Fala, que tem aqueles programas lá que faz tipo, programa. Mas só que, tipo assim, o que parece que faz sucesso mesmo é coisa mais nichada, coisa diferente. Por exemplo, Masterchef. Masterchef é um dos programas de reality show de comida na TV aberta. Então, é o que mais dá audiência, provavelmente é o que mais dá audiência naquela emissora. Então, você tem que fazer uma coisa diferente pra Diferente, né? fazer sucesso. Eu adoro programa de auditório, eu nunca fiz, é meu Nunca sonho. fez. Eu vivo falando lá na TV, eu falo, gente, me dá um auditório aí qualquer dia, que eu tenho uma vontade de fazer, eu nunca fiz. Mas é isso, assim, essa coisa do que dá audiência é difícil. E também, como é uma TV pública, o que é uma TV pública? Ela tem uma missão, né, de construir senso Conscientizar as crítico. pessoas, né? E não ficar em cima de coisa por exemplo, tem a diferença do interesse público e o interesse do público, né? Porque é o seguinte, às vezes as TVs comerciais, elas vão muito por, o que eu preciso colocar para dar uma audiência a qualquer custo? A TV Brasil não tem essa pressão, não é audiência a qualquer custo, porque você tem ali uma missão de educar, de abrir a consciência. Toda vez que às vezes eu não tenho nada lá em casa, fazendo que lá em casa na TV aberta, onde a gente tá comendo, a gente coloca na TV, né? Aí, às vezes não tem nada, eu boto na TV Brasil, aí tem uma coisa de animal, de ecologia, então é bacana essa parte. São mais coisas, interessante são do que, conteúdos por exemplo, interessantes. sei lá, Silvio Santos, na minha opinião, pelo menos. Você não gosta dele? Não é que eu não gosto, eu só acho meio chato, Aham. entediante. Entendi. Então, Assim, essa coisa educativa é bacana. Exatamente. E você pensar que ali aquele conteúdo foi pensado não por um interesse econômico, comercial. Porque nas TVs acontece muito isso, né? Então, assim, você saber que você tem um conteúdo ali que você pode acessar e que vai te acrescentar. Mas você gosta mais você gostaria mais de trabalhar com entretenimento ou com essa parte mais informativa? Eu sou do entretenimento agora. Desde que eu me mudei, desde que eu fiz essa transição para TV, eu só trabalho com entretenimento. Só que, vez ou outra, alguns programas têm uma interação com jornalismo. E como eu sou jornalista, é muito fácil fazer isso, né? Mas o acaba meu foco... abraçando já, né? É tipo a Fátima Bernardi, né? Que a gente é jornalista. É meio isso. Ela foi pro apresentadora. encontro, né? Aham. Então, ela tá falando de temas ali, mas ela, por ser jornalista, quando tem alguma situação, alguma notícia, ela tá ali como jornalista também, né? É mais ou menos isso. Então, Mas tipo Coringa. acontece. Mas meu foco agora, o lugar onde eu trabalho com temas de entretenimento. Eu não fico mais apurando notícias. É um negócio que a gente tá vivenciando, como a nossa geração e tal, a gente não tem tanto contato com a televisão quanto a de vocês e tal, geração passada. E você teve essa parte da sua vida que você esteve sempre mudando e tal, e evoluindo, assim, de profissão. Como você acha que daqui a alguns anos e tal, você pretende estar migrando para alguma coisa? Porque, assim, é uma visão minha, né? Obviamente.
Mas eu acho que a televisão, ela não vai se manter por muito mais tempo nas nossas vidas e tal. Sim. Ainda mais com a internet e tal, YouTube, Netflix, streaming de vídeo, de filmes e tal. Se a televisão se manter da mesma forma, em algum tempo ela vai acabar perecendo, né? Porque é uma estrutura obsoleta em questão do que a gente está vendo. Como você acha que você, que está sempre migrando e tal, vai lidar com esse tipo de mudança? Olha, eu vou te falar duas coisas. A primeira é que eu acho que é o seguinte, por exemplo, falava-se muito isso do rádio, né? Que o rádio ia acabar e que tudo mais. É porque acaba que as mídias, de alguma forma, elas têm uma importância e elas conseguem manter um espaço. Acho que né? o rádio hoje em dia virou podcast. Hoje em dia, né? De certa Talvez forma. pra tua geração, sim. Entendeu? Eu acho que assim, o rádio, ele se mantém muito vivo por causa dos carros. Porque muita gente ouve no carro, então não tem o que fazer, tá lá, bota o rádio, liga o rádio. E por causa disso, muita gente ainda ouve rádio, entendeu? Porque são poucas as pessoas que pegam na sua casa, ligam o rádio e começam a ouvir. Sim. Não, pelo menos eu conheço tipo, umas 2 pessoas que já são mais senhoras. Porque, sabe o que é engraçado também? Às vezes a nossa percepção ela é muito formada pela nossa, vamos visão dizer assim, de mundo, nossa visão de mundo, nossa bolha, né? Sim. Então, assim, eu percebo às vezes um pouquinho diferente de vocês, mas concordo com tudo que vocês estão falando. Essa discussão de a mídia vai sumir, vai desaparecer, ela é antiga, porque... Tipo, quando surgiu a internet, a gente já ficava... com medo. Assim, o que vai acontecer com o rádio? O que vai acontecer com a TV? A TV, ela sofreu muito, assim, não vou dizer sofreu, ela sentiu muito esse impacto, né, de novas mídias chegando e tal. Mas eu acho que também tudo isso, de alguma forma, se ajusta. Eu acho que todo mundo vai coexistir. Agora, se você perguntar pra mim no futuro, eu penso o metaverso. Porque, assim, eu acho que é a próxima... É o próximo passo, é a próxima tendência. Então, assim, alguma coisa vai acontecer de importante pra lá. Então, assim, se a gente vai olhar pra onde... Assim, a internet, redes sociais, a gente talvez não imaginasse que Instagram tivesse a força que tem, né, aqui no nosso país. Então, assim, é muito, muito forte. Eu não imaginava. Eu tenho um Instagram há muito tempo. Eu olhava umas fotos ali, eu não imaginava que eu nem olho o Facebook mais, eu não sei como é que vocês estão de Facebook, eu tô completamente esquecido. Vez ou outra eu tomo um susto, eu falo, eu tenho que apagar, será que eu não tenho que apagar o que tá lá? Porque tem um monte de informação lá. Mas assim, eu não olho coisa do seu passado, né? Eu não olho mais pra Facebook, eu lembro da época quando o Facebook era uma novidade, que era assim, eu falava, vocês têm Facebook? Vocês não têm Facebook? Eu tenho porque... vocês não têm Facebook? Eu tenho é porque eu tenho amigos fora do Brasil, era assim que a gente falava, quem tinha Facebook era porque tinha amigos fora do Brasil, então, para se comunicar. E hoje o Facebook é uma coisa atrasada, então assim, essas coisas elas vão e voltam, mas assim, eu não acho que a TV acabe, ela tem um público forte, ela tá se reinventando, ela tá sentindo tudo isso. O streaming vem aí de uma forma muito, que eu que tô assim, entrando nesse mercado de atriz, né? Então, isso é muito bom que tenha outros contratantes, acabe essa hegemonia da TV, porque acabava que um canal só ou 2 contratavam. Agora a gente tem aí um mercado aberto, né, para tudo isso. Aqui no Brasil, né? Eu acho que, embora o formato da TV fique obsoleto, eu acho que os programas da TV talvez continuem sendo usados. Porque, assim, por exemplo, programa de auditório, tem gente que gosta. Então, mesmo que TV não faça sucesso, pode jogar isso para uma plataforma digital, uma plataforma online, e que as pessoas podem apreciar isso de uma forma mais moderna. Sim. Pois é, então respondendo a tua pergunta, eu acho que vai coexistir, mas concordo, perde espaço, muda aquele formato de TV hegemônica que se comunicava com praticamente toda a população brasileira, né? Um produto chegava em todo mundo, isso não existe mais, né? Assim, alguns produtos ainda têm uma força grande, mas a gente vê que a minoria, quando a TV explode com alguum programa assim, né? Big Brother, por exemplo, é um exemplo que você fica até assim impressionado. Líder de audiência pode ser colocado online. Consegue um acesso, né? Assim, consegue atingir uma quantidade de gente assim que não se imagina mais, né? Na TV aberta. Então, é mais ou menos isso que eu penso. Mas também por causa do próprio Globoplay, né? Porque tem muita gente que assiste o próprio Big Brother pelo Globoplay e tal, e acompanha por lá. Eu acompanhei pelas redes sociais, principalmente. Eu também. Twitter, Instagram, assim. Você vai acompanhando por ali. Não necessariamente você precisa ver pra poder, entendeu? Que o cara sempre fofoca boca a boca.
E aquilo ali que às vezes parece muito natural, não é necessariamente natural, assim, parece que as pessoas estão postando naturalmente sobre Big Brother, não, mas isso é uma estratégia também de marketing deles, né, de divulgação. Eles chamam ali os principais influenciadores de fofoca ou de entretenimento para fazerem cobertura do Big Brother. Então, é um momento até que, por exemplo, os influenciadores, eles passam a agir como antigamente agiriam os jornalistas, né? Essa cobertura tá com pessoas que não são necessariamente dessa área, mas que estão fazendo ali uma cobertura, sim, porque estão acompanhando e tal, e estão divulgando, e a gente passa a assistir por meio deles. E tem aqueles fenômenos, né, de todo mundo está torcendo para todo mundo está contra o outro, né? Porque está todo mundo sendo influenciado por uma visão. Tem umas questões ali a serem discutidas, né? Nessa forma da gente assistir por meio de intermediários. Não é mais a minha opinião, eu estou vendo por um viés de outra pessoa. É exatamente assim que eu acompanho Big Brother. Eu não assisto, tipo, eu não paro pra assistir, mas meus amigos falam, tipo, eu tenho meus grupos que eu estou, começo a falar, aí eu acabo entendendo as fofocas e as polêmicas do Big Brother. Por meio disso. Um negócio que eu achei interessante você falar foi sobre essa visão negativa das emissoras sobre a internet e tal, essa rixa que eles têm. Você acha que atualmente essa visão contrária assim, delas duas, da própria Globo, Rede Record e tal, com a internet, as Twitch, YouTube, como você acha que tá essa relação atualmente? Você diz uma relação negativa? Como é? Não, eu acho que não é. Na verdade, eu acho que... Porque era uma relação negativa antigamente. Porque Me explica. Como é que eu vou dizer isso? Parece que queriam rivalizar, no caso. Eles faziam se encaixavam como rivais, entendeu? Tipo, a Globo, ela... Não necessariamente a Globo, mas as emissoras pensavam que elas estavam perdendo público. Sim. Entendeu? Entendi o que você está falando. Na época em que isso estava apontando como uma tendência, ou seja, a internet crescer muito e aquele medo das TVs, né? Entendi. Do que eu percebo, assim, do que eu vivo disso, né? O que eu percebo hoje em dia, na verdade, como é que fala? É uma mistura disso. Porque, assim, não se vive mais... se você observar... até as novelas são influenciadas pelo que acontece nas redes sociais. Então, assim, a gente está vendo aí a Jade foi convidada para ser personagem, né, na próxima novela, para ter uma personagem e tal. Então, assim, isso é completamente essa junção, né, do que acontece nas redes sociais e do que acontece na TV. Então, assim, a TV, se antigamente, quando isso começou a apontar, se sentiu insegura e tal, agora ela já sente o impacto porque isso já aconteceu, né? Assim, o público já está dividido, o streaming está aí, então isso já está instaurado. Então, o que eu percebo agora? As TVs, elas se unem a isso. Então... Ela deixar de lutar contra e estão passando a lutar, que nem o Globoplay. Totalmente isso. Então, assim, as TVs estão muito ligadas no que acontece nas redes sociais. Inclusive, os atores reclamam muito, porque... É muito comum, numa escalação de elenco, eles priorizarem pessoas que têm muitos seguidores. Ou seja, olha a influência das redes sociais nos produtos de TV e tal. Por que os atores reclamam? Porque, poxa, mas e o talento, e o estudo? Está sendo privilegiado uma pessoa ter muito seguidor, isso é melhor do que... né? Então, assim, tudo bem que uma pessoa que tem muitos seguidores, ela também pode ser talentosa e também pode ser tudo isso, né? Então, assim, mas essa influência, ela já é total. Os temas... Se você notar, se você observar, tudo que bomba na internet, você liga a televisão, tá lá no encontro. Porque fala todo debate público. Exatamente. Se você olhar no encontro, quem são as pessoas chamadas para serem entrevistadas? São pessoas que estão bombando na internet. E se não me engano, no próprio encontro, eles mostram os trend topics do Twitter, não mostram em alguma hora do... Eu não tenho certeza, mas sim, seria bem tranquilo que isso acontecesse. Então, assim, tanto que você me perguntou, na TV Brasil... vocês colocam no YouTube? Sim, então a gente faz os programas e eles vão para o YouTube. Ou seja, você está dizendo que... Você está considerando que aquela audiência ali do YouTube também é importante para a TV Brasil, né? E essa coisa do Instagram junto...
Então, assim, não tem mais como separar, as coisas coexistem, e o que pauta a internet aparece na televisão. Você pode ter certeza, você pode ligar aquelas dancinhas do TikTok, você liga o programa de domingo, tá lá, os convidados todos dançando, desenrola, bate e joga de latinha. Mas tá... É do jeito deles, né? Deve ser cringe mesmo, mas tá na TV, né? Gente, eu não tenho nada contra cringe, tá? Eu sou total cringe. Todo mundo é cringe, eu também passo vergonha diariamente, é normal. E sua nova carreira como atriz? Você tava falando assim, como Ai, tá gente, indo? eu tô tão empolgada com isso, assim, e pra mim é muito bacana, me sinto muito jovem, renovada, porque tô fazendo, e minha turma é muito jovem, né, tem gente de 17 anos na minha turma, assim. No caso, você, como as peças que você faz são da escola de atriz que você faz? São da Cal, exatamente, tá. são montagens pela Cal, e assim... Mas você até agora não roteirizou nenhuma peça, não, né? Não, eu não tô... Porque, assim, é tanta coisa, né? Eu tenho que me organizar para fazer as coisas que eu gosto. Então, assim, meu trabalho como roteirista, por enquanto, tá mais escondido. Eu tô fazendo, mas tá mais escondido. Eu não tô publicando nada ainda, mas tô... Assim, na TV Brasil, eu roteirizei alguns programas, sim, estão publicados. Esse programa que eu falei, o Em Dança, o roteiro é meu. Eu que escrevi esse roteiro. Quais outros também que você já... Eu já escrevi do Agronacional, o roteiro do Em Dança, o roteiro do Caiu no Enem, roteiro do Ciência é Tudo. Mas no caso, pra você fazer Nacional. o roteiro desses programas, você tem que ter muito conhecimento, né? Porque um é com negócio, outro é de A estudos. gente estuda. É isso, assim, na verdade, você tem um projeto, você fica nele, sei lá, 10 meses, um ano. Então você... E é uma característica que eu trago da minha profissão de jornalista. O jornalista, ele não sabe de tudo, mas cada vez que ele vai falar de um assunto, ele estuda. E aí outra coisa que você faz também, o jornalista faz muito isso. Você entra em contato com uma pessoa que sabe muito daquele assunto e você suga dela o mais importante, porque você não tem tanto tempo. Então você lê e vai na pessoa e fala isso aqui. E a pessoa te dá... Às vezes, essa pessoa aqui passou anos estudando esse assunto e ela te dá o mais importante. Então o jornalista todo dia lida com muitos assuntos. Então, mesmo eu mudando para o entretenimento, eu trago isso comigo, né? De cada vez que eu estou num programa, eu tô entrando num universo cheio de assuntos e tal. Bacana. Estudando pra caramba. Sempre importante, né? É. Ainda mais que cada dia novo, cada dia tem uma novidade diferente pra você. E você tem que aprender tudo, porque senão se você não aprender, você fica desatualizado. Exatamente. Não só na televisão, na tecnologia. Tudo hoje em dia é muito novo, né? É muita informação, né? Exato. A gente tem acesso a muita informação diariamente. Ainda mais aqui no celular. Cada segundo a gente tá recebendo milhões de dados. O tempo inteiro. Mas acho que você, como pessoa pública, como jornalista, as pessoas elas esperam que você saiba de tudo que você tá falando e saiba profundamente do assunto, não? No caso, a pessoa... Você fala, por exemplo, de propaganda de algum negócio. Aí, no caso, as pessoas, por exemplo, na rua, vão lá e perguntam você coisas sobre isso, mesmo você não sabendo. Uma coisa... Olha, deixa eu ver. Não sei se acontece muito isso, não. Não me sinto assim, como é que fala? Questionada ou pressionada nesse sentido, não. Eu acho que as pessoas entendem a função do jornalista, porque, em geral, é muito mais você traduzir. Então, assim, o jornalista é a pessoa que tem o contato com alguém que entende muito do assunto e passa anos e anos estudando. Às vezes, aquela pessoa fala de uma forma muito técnica, porque ela estudou muito. E o jornalista tem aquele papel de traduzir isso para quem nunca ouviu falar nesse assunto, né? Então, eu sinto mais nesse sentido, que as pessoas querem mais entender alguma coisa e quando me perguntam, querem acesso a isso, mas não esperam que eu saiba, que eu seja uma técnica, né? Em alguma coisa, assim. Bom, acho que é isso. Alguma pergunta, sabe? Alguém alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta para vocês. Ok. Eita. Que medo. Porque vocês estão fazendo a matéria de gestão do negócio, não é isso? Então, disso que eu fui falando, vocês iam percebendo alguma coisa assim, poxa, se ela tivesse feito desse jeito, teria sido melhor. Vocês foram fazendo algum link com a aula? Fiquei curiosa. Eu acho que, no contexto que você falou, eu acho que seria muito legal você ter enfatizado mais na parte do internacional. Você ter contratado mais tradutores de inglês, mais professores focados em inglês para trazer pessoas de fora e popularizar o estilo de Zouk lá fora. Eu acho que, nesse contexto, acho que seria uma coisa que teria popularizado mais e teria dado uma coisa única para o seu negócio. Bom, eu acho que, como a gente estava falando de uma época mais 2008 e tal, faz o quê?
pé, Muito tempo, bastante né? tempo. Muito. Assim, a nossa realidade é bem diferente do que a gente tava, o que você viveu, vivenciou, né? Então, tipo assim, o uso das redes sociais, eu acho que seria... você utilizou para poder começar a sua empresa, só que como não é nem comparado com o que a gente tem hoje, é meio difícil a gente ter uma ideia, entendeu? De como a gente trataria a sua ideia da sua empresa hoje em dia. Porque é uma empresa de eventos, né? Então tem diferença. Por exemplo, uma empresa que vende, sei lá, parafuso, não precisa tanto de rede social, mas uma empresa que é de eventos e trabalha com pessoas que precisam de divulgação, se beneficia muito disso. Sim. Foi uma revolução pro marketing, né? O advento da tecnologia e da informação. Sim. Tem como comparar os momentos da história. Sim. Mas acho que é sobre isso, então. E Sabrina? A Sabrina ficou querendo Zouk. Ela queria saber como é que é esse Zouk, né? Sim, Engraçada. porque gosto muito da dança. Gosta de dança? Ah, eu também. Tudo Eu acho- da dança. Muito, Eu acho que você podia assistir o Em Dança, você vai gostar. A gente fala, um dos episódios fala sobre Kizomba. Você conhece Kizomba? Então eu quero que você assista e depois você me diz se o episódio tá fiel, você tá falando legal, explicando legal como é que é Kizomba. E também assiste o Zouk, pra você matar a sua curiosidade, né? Bom, Priscila, seria bom se você quiser falar suas redes sociais, tal, pessoal. Eu vou falar, gente. Fazer divulgação. Tá? Divulgação. Quem quiser conhecer um pouquinho aí do que a gente falou, né, dessas danças, conhecer o Em Dança e tal, pode acessar. O meu Instagram é o Priscila Rangel, só Priscila Rangel, SC, um L só. Priscila Rangel com 2 L's? Não, é Priscila simples, só tem S e C, Priscila Rangel. Acho que aparece logo no E começo. tudo junto? Assim, Tudo junto, Ok. tudo junto, não tem ponto nem nada. E lá, e quem quiser falar comigo por direct também, pode mandar direct. Só não precisa ficar mandando bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não vou ter tempo pra responder. Mas, Já basta os stalker que tem já. mas é isso, aí lá vai poder acompanhar tanto os trabalhos na TV Brasil, quanto dança. Eu sempre posto coisa de dança. Sabrina, as se peças quiser, também. as peças também. Então, tudo Tem uma vai peça tá em lá. cartaz que você queria divulgar? Acabei de sair, agora eu vou descansar um pouco, mas daqui a uns 2 meses eu devo estar em cartaz de novo. Qual era a peça que você acabou de mencionar? Agora foi Serragem e Sonhos. Eu fiz a avó da Maria do Caritó. Voltou com a maquiagem pesada de Eu velha. que não botei a maquiagem, eu fiz só um corpo de velha, assim. E pelo menos algumas pessoas que assistiram falaram que, nossa, você ficou realmente com cara de velha. Você ficou, eu falei, eu não sei se é a proximidade da idade, eu não sei o que foi, mas disseram que eu arrasei A nessa pessoa não velha. sabe se é ofensa ou se é elogio. Bom hater. Eu preferi entender como elogio, um trabalho de corpo excelente. Eu falei, então, muito obrigada. Profissionalismo, né? Então é isso, gente. Encerrar. Terminar aqui o podcast. Muito obrigada à nossa convidada que se disponibilizou. E, gente, Uma eu que- terça-feira de manhã. Verdade. Perfeita, maravilhosa, vir aqui com a gente fazer esse podcast. Agradecer muito a Priscila. Muito E eu obrigado queria mesmo. agradecer ao Pedro, Matheus e Sabrina. Vocês foram Obrigada. ótimos, muito legal. Legal contar a história, legal ter isso registrado, né? Obrigado pelas perguntas, Vai pelo carinho. entrar a sua carreira de influência na Exato. internet. Alavancar. Alavancar agora, né? Aham. Muito obrigada por terem me chamado. Adorei estar aqui com vocês. E tudo que precisarem, tô aí junto com vocês, tá A bom? gente que agradece. Até mais, Obrigada. gente. Obrigada. Tchau, Tchauzinho. tchau.